Emerson Pansieri está chegando, detalhes do jogo de segunda-feira, hein? Vai ser no fim da rodada. Cruzeiro vai assistir o fim de semana inteiro, Emerson Pansieri. E aí na segunda jogando contra a equipe do Goiás na Serrinha, claro, grande cobertura da Itatiaia. Hoje o Cruzeiro já vai assistir a rodada, tem o Bahia em campo contra o Corinthians, o Paulo Azeredo vai trazer detalhes na sequência. Mas e este Cruzeiro, Emerson Pansieri? Um abraço para você, boa tarde. Um abraço para você, Cirilo, boa tarde para quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes da Itatiaia. Eu falo do Cruzeiro em nome de Betfair e Cruzeiro, o jogo é outro. Nossos comentaristas, Simas, também o Leozão tá aqui. Ô, Cirilo, é uma reapresentação hoje na Toca da Raposa e certamente o dever de casa vai ser assistir esse duelo. E vamos ser sinceros aqui, né, ô, Cirilo? Vamos parar de hipocrisia, né? Todo mundo vai torcer pro Corinthians, né? Óbvio. É o mais importante aí. Até nesse recorte, não vou me esquecer, João Vitor Xavier na semana passada falou desse triangular que tem aí entre Bahia, Goiás e Cruzeiro. Quem fizer mais pontos, fica. A verdade é essa, fica. Quem fizer mais pontos entre esses times vai ficar na Série A do Campeonato Brasileiro, ou seja, uma vitória do Corinthians hoje não é nada mal, viu? Tomara que aconteça. Em relação ao time celeste, o que dá para destacar é que a própria esposa do Matheus Jussa ontem fez uma postagem já dizendo, né, de um fim de ciclo e que foi um ano muito emocionante e ressaltando também o papel do Matheus Jussa. O Matheus Jussa chegou ao Cruzeiro para ser reserva. E aí, nessas mudanças que o mundo da bola acontece, teve essa situação para ele virar titular do Cruzeiro, ainda com o Pepa. O Pepa que apostou no Matheus Jussa como titular quando o Cruzeiro perde Richard. Naquele esquema de apostas, o jogador deixou o Clube Celeste, ali ele formava o meio-campo com o Ramiro, que também se machucou, e aí o Pepa puxa o Matheus Jussa para ser titular. Ô Cirilo, ontem eu explicava essa situação do Jussa, e pelo que a gente entende, para uma permanência vai ter que ter também essa situação do Cruzeiro na Série A do Campeonato Brasileiro definida. Mas a própria esposa do jogador, já falando em fim de ciclo, com essa situação dele também de recuperação. Agora, recuperar o jogador para a próxima temporada, não veste mais a camisa do Cruzeiro. O Vital, fico aqui no aguardo para saber se vai ter alguma situação para que ele possa jogar ou não. Se vai ter algum quadro de lesão, se vai ter alguma lesão confirmada, algo do tipo, para que ele possa atuar contra o Goiás, porque foi titular no último jogo contra o Vasco e vamos aguardar o que vai ser passado pelo departamento médico do Cruzeiro. O Arthur Gomes, essa é uma baixa certa, suspenso com o 3º cartão amarelo, então vai cumprir essa automática. Agora, Cirilo, para o nosso debate, o Léo na Geral, ele fez aqui uma matéria sobre os erros dos jogadores do Cruzeiro, né? Aqueles que mais tiveram oportunidades na frente do gol e perderam essas chances claras. O líder em relação a esse fundamento, né, a essa perda de gols, é o Wesley. Ele perdeu 20% das chances claras de gol do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Essa matéria está no itatiaiasport.com.br. O Cruzeiro é o dono do pior ataque da Série A do Campeonato Brasileiro. E aí foi feito esse levantamento. O Wesley tem 7 erros claros. Foi o que mais desperdiçou essas chances de gol. E aí você pode acessar o nosso site para acompanhar todas essas informações referentes a esses gols perdidos. Ô Cirilo, para o duelo contra o Goiás, por isso que eu deixei o Arthur Gomes como suspenso com o 3º cartão amarelo, será que ele vai com o Wesley? Será que a pressão vai ser muito grande para cima do jogador e aí vai ter uma blindagem por parte da comissão técnica? Para mim, é a grande pergunta nesse momento. Recentemente, quando a fase estava ruim para o Gilberto, o Alexandre Simões, deram a chance para o Gilberto fora de casa. Vale lembrar que o Cruzeiro não tem torcida, né? Evidentemente, nem dentro nem fora de casa por enquanto não for julgado no início da próxima semana, pelo menos. Mas o Gilberto foi retirado, né? Não foi utilizado. Vamos ver como vai ser essa situação do Wesley. Eu acho que são situações que são parecidas pela pressão externa. Acho que são os dois jogadores que mais sofreram com críticas ao longo da temporada. O Gilberto já não faz mais parte dos planos e o Wesley, o Paulo Autuori, dizendo que conta com todo mundo, menos com o Gilberto, evidentemente. Sim, exato. E com o Jussa, né? É com o Jussa que se lesionou. Que não lesionou. Ô Cirilo, olha, eu acho que assim, o Paulo Autuori, eu tenho uma admiração enorme por ele, porque é das pessoas mais éticas e corretas que eu conheci na minha carreira no futebol. Mas podia aproveitar essa vocação de podcast de autoajuda, né? Que a coletiva dele parece um podcast de autoajuda, e tentar fazer um trabalho com o Wesley, cara. Sabe por quê? O Cruzeiro
essa reta final de Campeonato Brasileiro é guerra. Então, se ele for pensar em jogar contra o Goiás, com Lucas Silva, que tá voltando, Matheus Pereira, esquece. Não é jogo para voltar com o Lucas Silva, não é jogo para Matheus Pereira. O jogo lá em Goiânia é guerra. É para botar lá quem corre, quem dá carrinho. E não tô dizendo que o Lucas Silva não se entrega, não. Mas é estilo de jogo. Entendeu? Não é um jogo para quem pega a bola. Não é. Não é. Infelizmente, não é. Essa reta final de campeonato é o Goiás jogando a vida. Se o Goiás perder, ele tá rebaixado. Entendeu? E a minha maneira de pensar o futebol para esse tipo de jogo é mostrar ao Wesley claramente que tudo de ruim que ele fez, só ele pode apagar. Só ele tem a chance. Ele tem 4 chances de mudar a história dele no Cruzeiro. Tem 4 chances de mudar. Você tem dúvida se aquela bola contra o Vasco, que eu acho que seria anulado, que eu tenho a impressão que pega na mão do Japa. Sim. Mas se aquela bola entra e vale, apagava os outros 6 que ele errou? Mudava completamente o Você cenário. tem dúvida que se ele fizer um gol da vitória contra o Goiás, apaga os 7 que ele errou? Com certeza. Entendeu? Então, é fazer um trabalho com ele, tá? Que parece que tem uma certa dificuldade nisso, mas tentar mostrar pro Wesley que ele precisa ter responsabilidade. Se o jogador não der o retorno, ok, mas por incrível que pareça, já tô esperando o xingamento do torcedor. É um jogo pro Wesley, porque é um cara que corre, que se entrega, que recompõe, e ele fez isso com o Pepa. O Wesley fez isso com o Pepa. Ele chegou a ser o atacante mais útil do Cruzeiro num determinado momento do Campeonato Brasileiro. Agora, ele precisa vencer essa dificuldade dele de fazer gol, que o Papagaio também tem, e é do ofício dele, é centroavante. Né? Aliás, dos atacantes do Cruzeiro, só o Bruno Rodrigues parece que não tem, né? Essa dificuldade. Né? Mas, de toda forma, Cirilo, é briga agora, é guerra. Então, infelizmente, o Cruzeiro precisa tentar recuperar o Wesley para essa reta final. E essa questão que você colocou da torcida, aí é um ponto positivo, né? Porque a pressão, ela não vai existir. Né? Se tivesse torcida, você pode ficar sabendo tranquilamente que o Wesley não jogava no Cruzeiro mais essa temporada. E lá na Serrinha também não tem, viu, gente? Também não tem. Não tem. Não tem nem em casa, já nem no jogo fora. contra o Não tem nem em Fortaleza, casa, o Cruzeiro nem já fora. não teve torcedor. Não, e as torcidas punidas, é bom a gente salientar isso, que arrumaram uma confusão em rede social aí, acusando os outros de forma injusta, tá? A decisão do promotor impede, inclusive, que as 2 torcidas envolvidas na confusão de Curitiba abram as sedes nos dias de jogos. Tá lá no documento do Ministério Público. É público, isso é só ler. Impede que as torcidas sejam abertas em dias de jogos do Cruzeiro, faz parte da punição. Sim, perfeito. Punição justa, inclusive. Léo Figueiredo, tava até vendo essa matéria aqui que o Emerson Pérez citou, matéria lá do nosso Léo Jimenez, do itatiaesporte.com.br, sobre as chances claras perdidas ao longo da temporada, e na própria matéria tá escrito assim, ó, vale ressaltar que a análise é subjetiva, né? Porque chance clara depende. O que é considerado chance clara? Tem a ver com posicionamento, tem a ver com o adversário que está perto ou está longe, com o momento que ele estava ali, o ângulo na hora de finalizar. É subjetivo. Mas se você pega os números de chances perdidas, o Wesley perdeu 7, o Bruno Rodrigues perdeu 5. A diferença é que o Bruno fez mais gols, né? Ele teve mais oportunidades, ele jogou mais, ele foi mais titular, então por isso ele fez mais gols também, evidentemente. Não além sei, da... tá? Porque o Bruno ficou aquele tempo fora do time. Mas Se eu a acho gente que pegar o Wesley... Mas o Bruno jogou mais que o Wesley, né? Mas deram uma escondida no Bruno quando tinha que renovar o contrato. Pois é, então, eu tô falando assim, a diferença não deve ser tão grande em número de jogos. Eu vou pegar os números aqui para deixar claro depois, para saber quem jogou mais pensando em minutos. Mas, Léo Figueiredo, é jogo pro Wesley o jogo da segunda-feira? Então, Cirilo, não é jogo pro Wesley. Sabe por quê? Porque o Cruzeiro pode escolher agora entre o fracasso, a certeza do fracasso, ou a esperança de algo que dê certo. O Cruzeiro já sabe que o Wesley não dá certo. E aqui não tenho nada contra a pessoa do Wesley, tá? Não o conheço. Mas o Wesley é um fracasso no Cruzeiro desde o dia que ele chegou. O Wesley custou caro ao Cruzeiro e o Wesley não decidiu nada pro Cruzeiro. O Wesley foi muito mais tempo banco no Cruzeiro do que titular no Cruzeiro. O Wesley perdeu muito mais gols do que ele fez. O Wesley ajuda tão pouco o time que ele é destacado por voltar para marcar. Se eu estiver preocupado com alguém para voltar para marcar, eu ponho um marcador. Eu não vou pôr o Wesley. Aqui, ó, o Wesley jogou 1.723 minutos na Série A, o Bruno Rodrigues jogou 2.481. O Bruno jogou muito mais. Ah, muito mais na sua conta, na minha não. Ah, não? Olha isso, só. aí você tá brincando comigo. Aí o homem tá brigando com a matemática agora. Não, aí, eu tô brincando. Mas aqui... Se for dividir aí minutos jogados por gols, se bobear, a média é da mesma, hein? Quantos que são do Bruno Rodrigues? Ah, então peraí. Então Ó, agora o Wesley vai virar a solução. Não vai virar agora solução, o Wesley não. vai virar a solução. O Bruno tem Não. 8 gols em 2.481 minutos jogados. Tá. Depois você vai dividindo enquanto o Léo comenta. Isso, e o Wesley? E o Wesley tem 4 gols marcados na Série A em 1.723 minutos.
Então, a diferença... Ah, não, vai aqui, ser pô, a pequena. conta tá fácil pra você aqui, ó. 431 minutos pra marcar um gol tem o Wesley, 311 minutos pra marcar um gol tem o Bruno Ou Rodrigues. seja, o Bruno é melhor e isso é incontestável. E isso explica porque o Cruzeiro tem um pior ataque. Isso explica, nisso nós vamos concordar. O 300 minutos pra fazer um Não, gol, o outro leva 400. Nisso nós vamos concordar. Isso é brincadeira. Mas Mas por é que não ganha em casa, hein, Mas gente? é porque... Calma, uma bronca de cada vez, Pance. Então tá. Olha só, pra mim, e olha, repito, não tenho nada contra o Wesley. Não tenho mesmo. Inclusive, não acho que o Cruzeiro fez errado em contratar o Wesley. O Wesley era um cara que fez uma boa base no Palmeiras, que tinha bons números no Palmeiras e que era uma oportunidade de negócio pro que cabia ali no investimento que o Cruzeiro podia fazer. O problema não é a contratação do Wesley. O problema é o futebol do Wesley. Ele nunca decidiu pro Cruzeiro. Então agora, no momento mais importante do clube no ano, eu vou confiar no Wesley? Não. Eu prefiro ter a esperança de colocar o João Pedro, de colocar o Fernando, de que eles façam alguma coisa e se eles não fizerem, tá tudo bem, sabe por quê? Porque eles são jovens, são da base. O Wesley, eu tenho certeza que não vai fazer. Porque se o Wesley fizer 4 gols na reta aí agora e salvar o Cruzeiro do rebaixamento, muito obrigado, mas no ano que vem arruma negociação pra ele. O Wesley não é só perder gol, não, gente. O Wesley é um jogador que foi afastado. O Wesley foi afastado por quê? Por quê? Por que durante todo o ano o Bruno Rodrigues jogou até de lateral, mas o Wesley só podia jogar na dele. Ficava lá no banco, ou jogava daí. Qual é? Sabe, a gente não pode ficar refém de jogador, não. E infelizmente, nesse momento, o Paulo Autuori é refém, porque o elenco do Cruzeiro é ruim. Então pode ser que ele tenha que fazer, como o Simões falou, colocar o Wesley, porque o Wesley vai brigar, vai lutar, porque fisicamente... a opção não tá sobrando. Mas entre a certeza do fracasso e a esperança do futuro, eu vou com a esperança. Eu prefiro dar chance pros meninos. Mas não tem esperança mais não, porque eles não dão. Por que eles não estavam no banco contra o Atlético do Pará? Por que eles não estavam no banco contra o Vasco? Por que eles não estavam no jogo contra o Coritiba? João Pedro foi só porque o Nicão... Foi porque Febre, aquele... né? O Nicão foi tampão. cortado. Foi cortado. E entrou? Não entrou. O Fernando é relacionado? Não foi. Só foi pro Fortaleza. O Japa hoje é o melhor volante do Cruzeiro. E só entrou porque não tinha outro só jeito. entra porque não tem outro. Porque o cara morre em campo, aí não tem nada pra fazer, vamos colocar o menino aí pra jogar. E o Jussa Então, tava fora também. Essa possibilidade, e o Lucas Silva e o Jussa. E o Lucas essa também. possibilidade eu nem conto. Porque, o Pepa saiu, ele não tinha boa relação com os meninos da base, aí veio o Zé Ricardo, não colocava. Sai o Zé Ricardo, aí entra o Autuori, também não coloca. Aí um achava que o Fernando era de lá de campo. O outro acha que ele é centroavante, mas ninguém leva ele. Ninguém leva ele. O menino entrou no final de um jogo contra o Flamengo, que o Cruzeiro tava perdendo de 2-0 no Mineirão e tomando um sapeca. E se ele não presta, Simões, se ele não vai bem nos treinos, se ele não tá pronto, porque compraram ele aí outro dia. Enfim. Siga a Emerson Pansieri. São boas perguntas, né? São questionamentos aí dos nossos comentaristas. Fica tranquilo que depois do próximo jogo a gente vai voltar a falar disso. A gente continua falando, não tem Cara, jeito. Assuntos voltam. Enquanto não relacionar o jogador e der chance, nós que fazemos a beirada de campo e essa, né, cobrimos o Cruzeiro, né, aqui na Itatiaia, a gente percebe isso tudo. Teve lá em Fortaleza o Paulo Vitor, gente, ali aquecendo. Na hora que todo mundo viu o Paulo Vitor, falou assim, opa, que é isso? O gol salvou. Aí depois... Agora o Simões vai apelar. Aí entrou o João Marcelo, né, pra fechar a casinha ali. Foi boa. Que foi uma boa substituição. O Cruzeiro, ô Cirilo, então vai fazer a preparação, optou por fazer essa preparação toda na capital mineira, e aí então viaja para Goiânia para fazer esse duelo na segunda-feira contra o Goiás. Queria muito que esse duelo fosse disputado antes. Se fosse no domingo, era melhor ainda. Deixa eu só terminar aqui o primeiro tempo. Ontem teve a eleição do Conselho, né, Deliberativo do Cruzeiro, e aí quem ganhou foi o Paulo Cifuentes. Ele que ganhou... Desembargador aposentado, a chapa Modernização Celeste, 213 votos, derrotou o Ronaldo Granata, que teve 137. E aí a mesa diretora também do Conselho, com os seguintes componentes: o João Paulo Fanucci, o Humberto Amaro e o Silvério Papa, também aí nessa mesa diretora do Cruzeiro. Essa votação que foi concluída às 8h da noite. Detalhe importante que nessa mesa diretora tem o primeiro secretário Carlos Ferreira Rocha, a segunda secretária Margarete Elaine Alves da Silveira, e o vice-presidente é o Bruno Oliveira Pinto também, para a gente passar essa informação da Associação do Cruzeiro. Falei não...